Na atmosfera, cada molécula de carbono está grudada a 2 moléculas de oxigênio. A árvore, por meio da fotossíntese, troca o gás carbônico por oxigênio. É nesta simples troca que mora parte da lógica do mercado de créditos de carbono. As árvores da floresta fazem o chamado sequestro de carbono e a quantidade de carbono retirada da atmosfera pelas plantas é calculada e depois transformada em créditos. Esses créditos são então vendidos a quem quer diminuir o impacto de suas atividades poluentes. Empresas que emitem gases nocivos podem adquirir títulos verdes chamados de créditos de carbono. O dinheiro vai para a conservação de florestas públicas ou privadas, compensando assim as pegadas de carbono que todo mundo deixa. Em 2015, no Acordo de Paris, países se comprometeram a reduzir suas emissões de gases estufa para limitar o aumento da temperatura do planeta a menos de 2 graus Celsius. Para alcançar essa meta, nações, empresas e instituições têm a possibilidade de comprar esses créditos e não ficar no vermelho com o meio ambiente. Os ganhos também acontecem do lado de quem gera e coloca os créditos à venda. O crédito de carbono pode ser gerado no setor de energia renovável, como usinas eólicas e energia solar, ou em projetos que evitem o desmatamento ou façam a recuperação de áreas já desmatadas. Com suas densas áreas de floresta, o Brasil tem a possibilidade de se destacar nesse mercado. É um mecanismo onde o Brasil tem um vale do silício de oportunidades. Eu acho que nós temos muita capacidade, muito conhecimento adquirido na produção agroflorestal. Tem muita área aí desmatada que poderia estar sendo reflorestada para gerar não só crédito de carbono para quem quer compensar suas emissões, como alimento, emprego. A Amazônia e seus povos ribeirinhos são exemplos de como o mercado de crédito de carbono pode garantir que as florestas permaneçam em pé. Mas no Pará, uma investigação do G1 descobriu que terras públicas têm sido usadas para gerar créditos sem autorização de órgãos do governo local. E o lucro passa longe das mãos de quem realmente faz o trabalho de manejo e preservação da mata. Se alguém tem que receber pagamentos por serviços ambientais ou por proteção florestal, somos nós que habitamos aqui. Porque assim as comunidades passam a ter gerenciamento da sua renda. E se esse investimento vier para a comunidade, elas vão melhorar suas infraestruturas. Elas vão melhorar a sua condição de vida financeira, elas vão melhorar a condição educacional, que é muito precária. Da redação do G1, eu sou Júlia do Ailib e o assunto hoje é grilagem do clima. Como empresas estão usando terras públicas no Pará, como se fossem particulares, para vender créditos de carbono a multinacionais e em que pé estão as propostas de regulamentação desse mercado no Brasil. Neste episódio eu converso com Isabel Seta, repórter do G1 e uma das autoras de investigação exclusiva sobre fraude em projetos na Amazônia. Terça-feira, 3 de outubro. Isabel, queria que você nos contasse como é que funciona esse esquema de grilagem e portel e de que tipo de irregularidade a gente está falando. Eu, meu colega Taimã Carneiro, do G1 Pará, e o Giacomo Vocchio, que é o cinegrafista aqui de São Paulo, do G1, que fez todas as imagens da matéria, a gente foi até Portel investigar uma denúncia da Defensoria Pública do governo do estado do Pará, que entrou com 3 ações na justiça contra os envolvidos nesses projetos de créditos de carbono. E o que a Defensoria está mostrando? Que esses projetos, eles dizem para a certificadora internacional que eles estão em áreas particulares, que eles estão em cima de propriedades privadas, mas, na verdade, eles estão em cima de áreas estaduais. São terras estaduais que formam uma categoria fundiária que chama PAEX, que é Projeto Estadual Agroextrativista. Então, tanto o governo federal quanto os governos estaduais do Brasil, né, tem áreas de floresta pública que eles precisam fazer a destinação dessas áreas. Isso pode ser feito de várias maneiras, pode transformar em unidade de conservação. Quando tem comunidade tradicional, muitas vezes é destinado para esse tipo de categoria fundiária. Então, a Defensoria aponta que esses projetos, ao alegar que estavam em propriedades particulares, e esse não ser o caso, eles estão se valendo de uma prática ilícita de grilagem,
porque eles usaram na documentação matrículas imobiliárias. Matrícula é como se fosse o número de um título de terra, né? Porque muitas vezes na documentação de terras vem mais coisas além do que o título em si, né? Você tem que provar toda a cadeia dominial que chama, todo o destacamento do patrimônio público. Então, tudo isso está dentro de uma matrícula. E eles usaram matrículas imobiliárias inválidas, que foram canceladas pelos cartórios de Breves, que é o município vizinho, e de Portel, para dizer que eram em propriedades particulares, o que não é o caso. Então, além disso, a Defensoria está dizendo que ao ser em terra pública, esses projetos tinham que ter obtido autorização estatal, ou ao menos consultado os órgãos estaduais, o que não aconteceu também. E, por fim, que eles deviam, como eles estão em área de comunidade tradicional, eles deviam ter consultado as comunidades de forma livre, prévia e informada. Porque o Brasil é signatário de um tratado internacional que diz isso, né? A respeito de qualquer empreendimento que vai acontecer em territórios de comunidades tradicionais. A Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais trata da situação de mais de 5.000 povos indígenas. Apesar de ter sido criada em 1989, o Brasil só passou a integrar esse acordo internacional em 2002, quando a convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional. Basicamente, a convenção reforça a importância do respeito à cultura e ao modo de vida dos povos indígenas. Além disso, reconhece o direito deles à terra e aos recursos naturais. Essa consulta também não aconteceu, segundo a Defensoria e também segundo o que eu pude apurar lá, conversando com as pessoas. Significa que o Estado não concedeu essas terras por nenhum documento legítimo para esse suposto particular. Mas o Estado pode fazer doação, o Estado pode fazer venda, e isso não aconteceu no caso dessas propriedades que estavam no interior do assentamento. E a gente começou a questionar e começou a perguntar de onde que eram, e nem sempre a gente conseguiu ter a informação, a identificação dessas pessoas, né? E apareceram outras pessoas diziam que vinham fazer pesquisas, mas nunca davam retorno para a comunidade das pesquisas que faziam, né? E 2018, 2019, eles saíram para campo e começaram a abordar as famílias, os comunitários, para fazer demarcação de área, fazer coordenada geográfica, mas não diziam exatamente o que era. É um problema fundiário, mas é também um problema de violação territorial, porque já que eram terras estaduais destinadas às comunidades, essas comunidades têm direito sobre aquela terra. E esse direito foi violado na visão da Defensoria, assim como o direito à consulta livre, prévia e informada. E quem são eles que você está nos falando? Quem são eles? Pergunta crucial. Foi muito difícil chegar nessa resposta. Porque os projetos de crédito de carbono, eles envolvem, no mercado voluntário, eles envolvem vários atores diferentes. Tem os proponentes, que normalmente é a empresa que está propondo aquele projeto. Tem o desenvolvedor, que pode ser o mesmo que o proponente, mas às vezes o desenvolvedor é uma outra empresa que é contratada só para fazer a documentação. Às vezes ainda vai ter uma terceira, que é o implementador. E às vezes tem uma quarta figura, que seria o proprietário das terras, né? E daí esses projetos negocia-se de forma privada mesmo, assim, se o proprietário vai receber um percentual da venda dos créditos, não vai. Isso nem precisa estar discriminado para a certificadora internacional. A questão é que os documentos desses 3 projetos, né, a gente está falando de 3 projetos diferentes, eles são muito similares numa mesma omissão. Que eles dizem que eles estão em terras particulares, eles falam, é tudo em inglês, né? Então, privately owned glebas, só que eles não dizem de quem, em lugar nenhum. E daí, em 2 dos documentos, até tem uma frase, assim, que é uma coisa do tipo: no Brasil a informação sobre o proprietário de terra é sensível, então nós não vamos revelar, a não ser que seja a pedido. Fica fácil, né? Bem esquisito, assim, bem esquisito. E daí, então, nesse caso, a gente tá falando desses 3 projetos que foram propostos por 3 empresas diferentes. Uma delas é canadense, supostamente controlada por um grupo da Suíça, que eu contatei e que me disse, até me mandou o documento provando que já em 2013 eles mandaram para a certificadora internacional como se fosse uma rescisão, assim, uma renúncia de participar naquele projeto. A empresa canadense, que é essa RMDLT, que também é o nome do projeto, nunca me respondeu, nunca consegui contato, não consegui localizá-los. Existe um site, nada? Nada. Daí o segundo projeto, que é o projeto Pacajaí, é proposto pela ADPML, também uma outra sigla. Essa sigla, os moradores de lá que eu conversei lembravam bastante. Essa seria controlada também por um fundo
cuja sede é numa ilha britânica no Canal da Mancha, e também não me responderam. O site deles existe, Oak Trust, mas ninguém fez nem... Eu tentei várias vezes falar com eles, sem sucesso. E o terceiro projeto, que é o Rio Anapu Pacajá, é proposto pela empresa de um americano chamado Michael Green. E a empresa dele chama Brasil Agfor. E tem sede aqui em Manaus e Michigan. E ele mora lá, pelo que eu sei, da minha apuração. Então, essas empresas todas estão sendo, né, denunciadas pela Defensoria. E também o próprio Michael Green, porque ele é apontado pela Defensoria como suposto proprietário dessas terras. Ele me respondeu. Foi bastante difícil conseguir, mandei vários e-mails, mas finalmente veio uma resposta. E ele alegou que ele recebeu essas terras em boa fé, como pagamento de uma dívida por serviços prestados de um proprietário particular. Quando eu perguntei quem, ele não quis me dizer. Mas a minha apuração e as ações da Defensoria apontam que essa pessoa seria um brasileiro chamado Jonas Morioka, também processado pela Defensoria como suposto proprietário de terras. Jonas Morioka não respondeu às tentativas de contato. Ele tem muitas áreas no Pará, áreas muito, muito grandes. E esses títulos dele, essas matrículas imobiliárias dele, foram canceladas já faz bastante tempo. Ele tem um site no qual ele diz que tudo isso é um absurdo e que a terra é dele, que tá tudo certo, enfim. Mas responder às tentativas de contato mesmo não aconteceu. E ainda tem uma terceira empresa, que também é apontada como suposta proprietária de terra em um dos projetos, cujo proprietário também tem sobrenome Morioka, Zaqueu Morioka, e ele me respondeu apenas de que eles iam tratar os questionamentos na justiça. Eles estrangeiros e eles brasileiros, né? É claro que tem que ter o eles brasileiros para os estrangeiros conseguirem fazer o que você está nos apontando aqui, essa articulação toda. Sim. Isabel, eu queria então dar um passo atrás e saber um pouquinho como foi sua apuração, como é que você chegou nessas informações da Defensoria, que pelo que você está nos contando, a Defensoria que começa com essa investigação. E como é que é a cidade de Portel, onde você reportou para fazer todo esse trabalho? Sim. A partir do momento que a gente obteve acesso às ações da Defensoria, a gente resolveu ir até lá para ter uma noção melhor. É diferente você apurar quando você tá em loco, né? E no caso desse, que é um lugar de difícil acesso, com internet difícil, conexão difícil, era muito difícil falar com as pessoas e entender melhor o que estava acontecendo. Então foi muito bom poder ir para ter uma visão da realidade. Portel é uma cidade... Na verdade, é um município muito, muito grande em área, um dos maiores do Pará, se não me engano, é o 9º maior. Tem uma zona urbana que não é muito grande, mas é relativamente até que bem desenvolvida, tem bastante coisa, assim, na cidade de Portel. Mas a maioria da população vive na zona rural, que eles chamam... E daí, assim... rural, é importante dizer, é um município no arquipélago do Marajó. Então, a gente tá falando de um lugar cortado por muitos, muitos rios. Água, muita água. Tanta água que parece mar, não parece rio. Então, as pessoas vivem muito na beira dos igarapés, na beira dos rios. É realmente uma população de tradições ribeirinhas. Então, as pessoas vivem muito em casa de palafita, se locomovem de barco, canoa, voadeira, sendo que a gente percorreu cerca de 400 quilômetros por 2 rios, o Rio Anapu e o Rio Pacajá, para conversar com as pessoas, né, dessas áreas, desses 5 assentamentos, que é o nome técnico para a comunidade que fica dentro de projetos agroextrativistas. E eles ficam dispostos assim, nas margens dos rios, às vezes você entra no igarapé. E é tudo também importante dizer, porque às vezes a gente fala a palavra assentamento, parece que é assentamento de reforma agrária, que é adensado, um lugar que você vai encontrar todo mundo. Não é assim. São comunidades muito, muito espaçadas, tudo é bem longe, pega barco e vai pelo rio. E a gente tá falando de áreas muito grandes, assim. Só Portel, o município inteiro, são 25 mil quilômetros quadrados. Isso é um pouquinho menor que Alagoas. Mas as áreas desses 5 assentamentos, que são os assentamentos que estão, né, o que os projetos estão sobrepostos, parte dos projetos está sobreposta, porque os projetos são vários polígonos, digamos assim, são várias áreas recortadas, eles não são em áreas contínuas. Mas eles estão ali em parte desses 5 assentamentos. Os 5 somados, eles são, tipo, 2 vezes São Paulo, entendeu? O dobro da cidade de São Paulo. Então, são áreas imensas. Portel, assim, é um município que desmata
desmata costuma estar na lista dos municípios que mais desmata do Pará, mas o desmatamento vem principalmente pela fronteira sul. Então, ali perto de Senador Porfírio, que inclusive faz fronteira com Altamira, que é um município muito, muito desmatador. No próprio assunto já foram feitos episódios sobre isso. Mas ali onde a gente estava, que é mais no norte do município, ali ainda são áreas de floresta bem preservadas. Não à toa, por isso que, né, os projetos se instalaram ali. Porque toda a ideia de um projeto de crédito de carbono de redução de desmatamento é você dizer, olha, eu posso gerar créditos de carbono porque aqui a floresta está preservada e eu estou preservando a floresta, né? Se eu não existisse, eu digo o projeto, viria o desmatamento. E daí seria emitida X toneladas de gás carbônico. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Isabel. Eu quero entrar um pouquinho no crédito de carbono, mas antes, queria só entender, Isabel, como que esses projetos, se de fato fossem feitos de acordo com a lei ou de acordo com o que a Defensoria advoga, como é que eles se reverteriam em benefícios para a sociedade local, para a comunidade local? Então, a gente ainda não tem uma legislação nacional, uma regulação desse mercado, e o Pará também não tem uma regulação. Eu até perguntei para a defensora Andréa Barreto, que é a autora das ações, certo? Essa ausência de regulação isentaria os projetos, então, de ter ido procurar os órgãos públicos? E ela diz que não, porque o Brasil, apesar da gente não ter uma regulação específica para isso, a gente tem muitas regulações de como são geridas florestas públicas. No caso do Pará, por exemplo, tem um instituto, que é o IDEFLOR, que é o Instituto de Desenvolvimento de Florestas. Ele deveria ter sido constado, não foi. Como estamos falando de assentamentos, o ITERPA, que é o Instituto de Terras Públicas, deveria ter sido constado, não foi. Eu acho que tem duas coisas que poderiam ser que eles não fazem e que eles dizem que fazem. Então, assim, também não é só se eles seguissem a regulação, né? Se eles seguissem o que eles dizem que eles fazem. Porque na documentação, eles alegam para a certificadora internacional que eles estão evitando o desmatamento, coibindo atividades ilegais. 2 deles dizem que desde 2012 estão retirando madeireiros ilegais das áreas, por exemplo. Um deles diz que a partir de 2016, as atividades de monitoramento foram intensificadas com a contratação de moradores locais. Todos os projetos falam disso, de brigadas de moradores locais que fariam esse patrulhamento das áreas, que reportariam em caso de crimes ambientais, fariam a marcação das coordenadas geográficas. 2 dos projetos dizem que fariam sobrevoos das áreas mensais e que isso seria acompanhado com imagens de satélite. Nada disso está acontecendo na prática. E nenhum morador tinha notícia alguma de que isso tivesse acontecido nesses anos todos, né? Porque isso também é interessante dessa história, não é uma história apenas do presente, é uma história do passado também. A aproximação desses projetos começa muitos anos atrás. E desde 2017 eles se intensificaram, começaram a entrar mais nas comunidades, mas 2 deles, por exemplo, vendem créditos retroativamente, né? Tem créditos sendo usados por grandes empresas para alegar que estão reduzindo suas emissões. Créditos gerados por esses projetos desde 2015. Os contratos de crédito de carbono são negociados entre as partes, então é muito difícil a gente ter noção global de quanto eles receberam. Mas numa estimativa aí, um dos projetos, que é o Pacajaí, que é o da ADPML que eu comentei, só em 2021 ele gerou cerca de um pouco mais de 1 milhão de créditos, 1,4 milhão de créditos. Se eles tivessem vendido esses créditos pelo valor médio do que foi o crédito de carbono desse tipo de projeto em 2021, foi $5,80, a gente estaria falando aí num potencial de, num cenário completamente hipotético, mas de $8 milhões em um ano. E, além disso, eles dizem, os projetos, na documentação, que eles vão tomar várias medidas para beneficiar as comunidades locais. Que eles vão distribuir cestas básicas, mas também que eles vão dar assessoramento técnico, vão fazer treinamento em agrofloresta. Um deles fala em capacitação para cuidar de abelhas, um monte de coisa. E daí você chega lá e você conversa com as pessoas e não teve nada disso, assim. O benefício social, que eles também dizem, né, na documentação, os projetos dizem, foi a emissão do cadastro ambiental rural. Só que, daí que vem o pulo do gato, eles disseram para as comunidades, eles deram a entender que aquilo seria um título de terra. Ou quase isso, que com aquilo eles seriam uma segurança, e que eles já poderiam chegar nos bancos e pedir empréstimo e tal. E apresentam isso como um benefício social. Só que eles fizeram isso num momento que a regularização fundiária ainda não estava finalizada. Só que essas áreas já tinham sido reservadas pelo governo do Pará. O governo do Pará expediu um decreto em 2012 reservando essas áreas
para assentamentos. E, nesse caso, assentamentos têm cadastro ambiental rural, que é, para quem não sabe, um documento autodeclaratório, meramente de cadastro ambiental mesmo, para controle ambiental e nada mais, não é um documento fundiário. Falaram assim, se você quiser adquirir o título de posse, né, que é o título definitivo, o escritório é em Portel e você pode ir e de lá a pessoa vai conseguir isso para vocês. Aí eu sei que a gente vive aqui nesse negócio. Aí a gente sabe da história, esse carro não serviu para nada. Ele falou assim, isso daqui vai te servir como segurança da tua testa, isso daqui vai te servir para ti, por exemplo, como tu quiser fazer um projeto no teu terreno, tu já pode apresentar esse carro lá no banco, tu pode tirar um financiamento para fazer um plantio, uma coisa assim. Então aconteceu uma grande confusão ali, muitos moradores ficaram bem confusos, não entenderam o que estava acontecendo, acharam na ânsia, né, de receber o título, sabiam que a regularização fundiária estava em andamento. E daí chega alguém dizendo que tá aqui com o cadastro. Teve até um morador que me falou, não, eles falaram para mim que era a ordem do governo federal, que era a ordem do governador. Isso também foi uma coisa que, conversando muito com as pessoas de lá, eu percebi da abordagem desses projetos. Eles usaram nomes de muitas instituições. Então, eles chegavam e eram sempre equipes diferentes. Por isso que também é esse eles genérico. Porque você pergunta para os moradores, e aí, de onde eles eram? Quem eram? Se apresentaram? Não, não se apresentaram. Eram alguns de São Paulo, outros de Belém, outros do Rio Grande do Sul, outros do Rio de Janeiro. Outros nem falavam português. Cada vez era uma equipe. E eles usaram essa técnica de dizer, não, estamos aqui em nome da prefeitura, estamos aqui em nome do governo, estamos junto com o ICMBio, que não tem nada a ver com nada disso. Isabel, vamos falar agora sobre o que é o crédito, o mercado de crédito de carbono, que é algo razoavelmente novo, em que o Brasil, ao que tudo indica, tem uma vantagem comparativa enorme. Explica pra gente o que é e como é que está a tramitação para regulamentação disso no Congresso? Porque você até citou, a gente tem algumas leis que dão algum arcabouço, mas a gente tem uma regulamentação específica sendo discutida hoje no Congresso. O mercado de crédito de carbono, ele tem mais de um, na verdade, né? A gente está falando aqui o tempo todo do mercado voluntário, que é justamente quando não tem uma regulação e não tem leis que dizem uma empresa só pode emitir X toneladas de gases do efeito estufa. Então, é um mercado, chama voluntário por isso, porque as empresas que são emissoras, então companhias aéreas, empresas de tecnologia, o que for, que querem, por livre e espontânea vontade, compensar as suas emissões, elas compram créditos no mercado voluntário. E esses créditos são gerados por esses projetos. Mas como ela faz isso? Ela vai num lugar em que estão reunidos todas as pessoas que podem oferecer crédito? Então, os projetos, quando eles são montados, e eles podem ser de vários tipos: energia renovável, de gestão de resíduos sólidos, desmatamento, reflorestamento, eles procuram uma certificadora que dá um selo, digamos assim, né? A certificadora maior do mercado voluntário é a Verra, que é uma empresa sem fins lucrativos. É basicamente uma ONG, que tem sede nos Estados Unidos e que não é controlada por ninguém. O que a Verra fez foi desenvolver uma metodologia para dizer, esse projeto gera X créditos ao evitar X de emissão de gases do efeito estufa. Então ela tem uma metodologia, é o Verified Carbon Standard. E é por isso que os projetos procuram ela, para ter esse selo. Tá vendo? Aqui a Verra diz que eu estou deixando de emitir o que eu digo que eu deixo de emitir. Voltando à sua pergunta, esse é o mercado voluntário. Tem o mercado jurisdicional, que é quando um governo local ou federal diz as empresas só podem emitir tanto. E a partir de tanto, elas vão ter que compensar. E daí daí vai ter um sistema e tal. É o que o governo brasileiro quer fazer. Tem um projeto de lei que está no Senado, foi construído com apoio do governo federal, que vai criar um mercado jurisdicional, então vai ter um sistema brasileiro que vai determinar que empresas a partir de, acho que ela é 25 mil toneladas anuais, vão ter que estar dentro desse sistema e vão ter que compensar suas emissões, mas ele também, o projeto de lei que está em discussão, ele também mantém o mercado voluntário, só que com regras. E a primeira regra é, para projetos que estiverem em território de comunidades tradicionais, as comunidades tradicionais têm que ser ouvidas de forma livre, prévia, informada. E tem que haver uma repartição de benefícios às claras. Então, é isso, assim, não dá para fazer sem que as comunidades locais recebam alguma coisa. Não é dizer que a gente existe, que na floresta aqui tem pessoas que precisam de política pública para acessar coisas básicas, né, na vida. O debate do clima, a preservação da floresta, ela é necessária e urgente. Como sabemos que está hoje o debate, os olhos estão para a Amazônia.
Mas é necessário entender de que nessa floresta tem gente, né? E se nessa floresta tem gente, deve ser respeitado as pessoas que vivem aqui. Pessoas que vivem há 100, 60, há centenas de anos. Está na Comissão de Meio Ambiente do Senado, esse projeto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse recentemente que, assim que for votado na comissão, ele quer mandar imediatamente para o plenário. Acho que tem aí um desejo de que saia até mesmo antes da próxima COP. Isabel, para a gente finalizar, eu aqui como repórter também estou curiosa para saber como é que foi o bastidor dessa apuração, porque até ameaça você sofreu, né? Não foi bem uma ameaça, mas foram coisas muito esquisitas que ainda não tinham me acontecido como repórter, assim. Quando eu comecei a entrar nessa história, a gente faz uma coisa que, para quem que tá nos ouvindo não é de jornalista, a gente procura sempre o outro lado, que é o lado que vai ser denunciado, que tá ali na mira, porque você tem que ouvir todas as partes, né? E quando eu comecei a procurar os outros lados, muito antes até de viajar, disparei uns e-mails para todas as empresas citadas, com perguntas e tal, porque eu queria até saber antes de ir. E daí, horas depois, eu comecei a receber uns e-mails de um endereço de e-mail que eu não tinha mandado absolutamente nada. E esses e-mails eram muito esquisitos, porque eles pareciam ter sido passados por um Google Tradutor. Era uma coisa assim, olá, Isabel, eu sou um morador de Portel preocupado. Daí, assinado Natália, entre parênteses, Ribeirinho. Então parecia uma coisa que alguém tinha traduzido e era muito assim, daí você também, a gente sabe, né, era muito pra confundir. Então era um e-mail cheio de informações, porque, o americano, ele está ajudando, isso, e a defensora tem tais e tais interesses, e não sei o quê, e muitos parágrafos. E é pra confundir, né, assim, como repórter é até bom quando você recebe essas coisas, que você fala, tá bom, tô no trilho certo, porque se eu não tivesse no trilho certo, eu não estaria recebendo esse e-mail, né. E o último, esquisitíssimo, foi quando eu já tinha voltado. E daí me mandou um novo e-mail, a tal Natália Ribeirinho, falando, você esteve em Portel, eu sei disso, eu vi você, eu assisti você, mas você não entrou em contato comigo. E daí, claro, né? Como é que eu vou entrar em contato com alguém que não se identifica, que não diz quem é? Eu sempre respondi esses e-mails. Olha, tenho todo o interesse em ouvir seu ponto de vista, Natália Ribeirinho, mas se você puder me passar o seu telefone, eu te ligo e a gente conversa, né? Porque eu não vou ficar conversando com e-mails apócrifos. E também teve uma outra situação lá, que foi quando a gente tava… Portel fica a 13 horas de navio de Belém. Navio é um barcão, né? Assim, aqueles com redes e tal. E a gente chegou no navio, assim, não tinha dado nem meia hora de viagem. E a gente foi abordado por um funcionário do Michael Green, que já chegou, assim, no meu colega, no Taimã, falando: você é o Taimã, eu te reconheci da televisão. Você tá aqui pra apurar uma reportagem sobre os projetos de crédito de carbono, né? E assim, como ele sabia? A gente não tinha falado com ele. Muito esquisito. E daí a gente ficou ali conversando com ele. Ele queria bastante conversar com a gente pra falar do ponto de vista dele. E a gente faz o que a gente tem que fazer, que é escutar, lógico, e levar em consideração, né? Se há informação ali que valha ser ouvida, óbvio. Na volta, quando o Taimã teve que voltar um dia antes que eu e o Giacomo, que é o cinegrafista. E daí, quando o Taimã tava entrando no navio, de novo, o mesmo cara voltando com ele. E de novo, fez o approach, quis ficar junto o tempo todo. Quis ficar falando do projeto, quis botar ele no telefone com o Michael Green, assim. Toda uma coisa muito esquisita, assim. Principalmente isso deles já saberem o que a gente tava fazendo lá. E é isso, é cidade, tipo, né, Amazônia. Então, assim, tem olhos e ouvidos em todos os lugares. A gente se sentia um pouquinho vigiados. Mas deu tudo certo, voltamos bem e ficou tudo bem. Deu tudo certo, você passa bem aqui comigo e fez uma grande reportagem. Queria te parabenizar. Muito obrigada, Julia. Incrível, muito importante a gente estar olhando para a Amazônia, especificamente para esse assunto, que é um assunto novo. Parabéns e volte sempre, Isabel matando Muito a saudade. obrigada. Vocês devem se recordar que ela era da equipe de O Assunto. Não, muito bom estar aqui. Obrigada, muito obrigada pelo espaço, por tudo. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski, Luiz Felipe Silva e Etos Kleiter. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.